Você já parou na frente de uma modesta perua bege em um estacionamento e não pensou absolutamente nada sobre ela? Sim, eu me sinto da mesma forma. Mas imagine só, alguns dos carros mais modestos de todos os tempos foram, na verdade, verdadeiras obras-primas da engenharia, só que quase ninguém notou. Veículos tão engenhosamente projetados que revolucionaram indústrias inteiras, sem deixar de parecer que pertenciam à frota de um escritório de contabilidade. Hoje, vamos dar uma olhada em 10 modelos que parecem sem graça à primeira vista, mas que, na realidade, são pura genialidade. E acredite, o primeiro da nossa lista mudará completamente sua perspectiva sobre a excelência automotiva. Então, dê um joinha e inscreva-se no canal se você celebra carros que fazem coisas incríveis sem se gabar. Número 10, o Subaru Legacy GT. Em 205, a Subaru surpreendeu o mundo automotivo com uma atitude que ninguém esperava. Eles pegaram seu sedã mais discreto e instalaram secretamente um motor boxer turboalimentado sob o capô, e assim nasceu o Legacy GT. Por fora, parecia um sedã familiar de médio porte. Pintura cinza, design discreto, o carro perfeito para o seu corretor de seguros. Mas por trás do exterior sem graça, escondia-se uma verdadeira fera. Ele abrigava um motor boxer de 4 cilindros, turboalimentado e 2,5 litros com 250 cavalos de potência, essencialmente o mesmo motor do WRX STI, combinado com a lendária tração integral simétrica da Subaru. E a melhor parte? Se você soubesse o que estava fazendo, poderia até mesmo encomendá-lo com uma transmissão manual. Sem brincadeira. Isso impulsionava o sedã a 100 km por hora em apenas 5 segundos e meio, uma velocidade que já estava no território dos carros esportivos na época. O mais louco, quase ninguém reconhecia o que estava realmente dirigindo à sua frente. O Legacy GT era brilhante porque respondia a uma pergunta que quase ninguém havia feito: como você coloca o desempenho do WRX em um carro que pode facilmente transportar crianças e compras sem parecer um piloto de corrida a caminho do grid de largada? A Subaru entregou a solução perfeita: DNA de rally reunido em um carro discreto para o dia a dia. Um chassi finamente ajustado para conforto e precisão, amortecedores McPherson na dianteira, eixo traseiro multibraços e freios maiores da linha STI. Mesmo no interior, havia pequenas, porém sutis diferenças: bancos esportivos de couro que realmente ofereciam suporte, um medidor de pressão de turbo perfeitamente integrado no cockpit, pistas para os conhecedores de que este não era um Legacy comum. No entanto, para o resto do mundo, ele permaneceu invisível. Foi precisamente isso que o tornou brilhante. Enquanto outros fabricantes se tornavam cada vez mais barulhentos e chamativos, a Subaru construiu um carro para os iniciados. Um carro que atravessava nevascas pela manhã e cortava estradas sinuosas à tarde, mas parecia pertencer a um estacionamento de supermercado. Infelizmente, essa genialidade não durou muito. Em 2009, primeiro a transmissão manual desapareceu, depois a versão GT completamente. Hoje em dia, um Legacy GT manual bem conservado é como um tesouro escondido, raro, cobiçado e finalmente reconhecido por todos pelo que sempre foi: um lobo silencioso e brilhante em pele de cordeiro. Número 9, o Saturn Série S. O ano era 1990, e a General Motors decidiu reescrever completamente as regras do jogo. Eles criaram não apenas um carro novo, mas uma marca inteiramente nova, a Saturn. Seu primeiro modelo, o Série S, parecia à primeira vista tão comum quanto qualquer outro sedã compacto da época, nada espetacular, nada notável, completamente sem graça. Mas por trás desse exterior sóbrio, escondia-se um dos feitos de engenharia mais radicais que Detroit já vira. Começando pelos painéis da carroceria: nada de aço, nada de alumínio, mas plástico polímero. Resistente a choques, à prova de ferrugem, durável, uma revolução sobre rodas. Solavancos de carrinho de compras. Sem problemas, os painéis simplesmente retornavam ao lugar como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas achavam a GM louca na época. Um carro feito de plástico? Mas funcionava. Esses painéis nunca enferrujavam nem amassavam, e 2 décadas depois, os modelos Saturn frequentemente pareciam melhores do que carrocerias de aço da mesma idade de outros fabricantes. A produção também foi um experimento sem precedentes. A GM construiu uma fábrica inteiramente nova em Spring Hill, Tennessee, onde as regras sindicais tradicionais e rígidas foram descartadas. Os trabalhadores não apenas construíam veículos, eles estavam ativamente envolvidos no processo de desenvolvimento. A qualidade não era uma inspeção final, mas parte de cada parafuso de montagem.
O resultado: lacunas que fariam até mesmo carros premium caros invejarem, e uma qualidade de construção que envergonharia o resto da linha GM. Tecnicamente, a série S era igualmente inteligente. Uma estrutura espacial separava a estrutura dos painéis da carroceria, o que significava que os painéis danificados podiam ser facilmente desparafusados e substituídos em caso de acidente. O motor 1.9 litro de comando de válvulas duplo não era um carro potente com seus cerca de 124 cavalos de potência, mas era praticamente indestrutível. Quilometragem superior a 500 mil quilômetros não era incomum com manutenção regular. Somado a isso, havia o modelo de vendas revolucionário, preço fixo, sem negociações difíceis, sem drama. Os clientes adoraram, as concessionárias nem tanto, mas funcionou. A marca construiu uma base de fãs que peregrinava por todo o país para o Saturno Mecomings, na fábrica. Quando você já viu isso com proprietários de Toyota Corolla? Até os pequenos detalhes demonstravam engenhosidade, vedações de porta adicionais para melhor isolamento acústico, um processo especial de moldagem de espuma para peças do motor mais leves e precisas, um fluido de transmissão que não precisava ser trocado. A GM deixou seus engenheiros pensarem livremente, e eles entregaram. Infelizmente, nos anos 2000, o Saturn foi reduzido ao status de um Opel rebatizado. Os painéis de plástico desapareceram, as ideias secaram e, em 2010, a marca morreu para sempre. Mas o Série S original continua sendo a prova de que chato não significa necessariamente ruim. Que você pode repensar completamente um carro, construí-lo de forma revolucionária e ainda fazê-lo parecer um carro compacto comum. A verdadeira inovação não precisa ser gritante, às vezes, basta funcionar. Número 8, o Mazda 626. Tente olhar para um Mazda 626 da década de 1990 sem sentir seus olhos se fechando. É o equivalente automotivo de um papel de parede bege, um sedã médio tão modesto que poderia facilmente ser incluído no programa de proteção a testemunhas. Mas, por trás desse exterior sem graça, os engenheiros da Mazda escondiam uma verdadeira obra-prima de dinâmica de direção. O que parecia um carro alugado era, na verdade, uma maravilha de dirigibilidade que fazia sedãs esportivos ainda mais elogiados parecerem antiquados em estradas sinuosas. O segredo começou com a fundação. A Mazda não se contentou com qualquer plataforma de tração dianteira. Eles aperfeiçoaram a distribuição de peso e ajustaram o chassi como se fosse um carro esportivo. O resultado, um sedã familiar que superava carros que eram mais esportivos no papel. A quarta geração, no mercado a partir de 1988, revelou as ambições da Mazda de forma particularmente clara. Por fora, parecia um carro típico de escritório, mas com uma tecnologia encontrada apenas em carros esportivos exóticos, direção nas 4 rodas. As rodas traseiras podiam girar em até 5 graus, proporcionando maior estabilidade em rodovias e incrível manobrabilidade em ruas estreitas, uma abordagem engenhosa e complexa, muito à frente para um carro tão modesto. A Mazda também se baseou em tecnologia que muitos concorrentes ignoravam. Um sofisticado eixo traseiro multibraço em vez de simples eixos sólidos, direção hidráulica com feedback real, um chassi rígido e preciso, como se tivesse sido construído para motoristas ambiciosos e exceto que quase ninguém realmente dirigia este sedã para uma direção esportiva. Sob o capô, a Mazda até oferecia um V6 de 2,5 litros com tempo de admissão variável, que entregava impressionantes 164 cavalos de potência em 1993. Isso era realmente rápido para um sedã de médio porte na época. Somado a isso, havia a suavidade que se esperaria de carros com o dobro do preço. Havia até uma transmissão manual, porque aparentemente alguém na Mazda ainda acreditava no puro prazer de dirigir. O destaque: essa plataforma era tão boa que a Ford a utilizou para desenvolver o modelo Probe. Sim, o próprio Probe que supostamente substituiria o Mustang. Enquanto o esportivo Ford chamava a atenção, o 626 permanecia invisível, mesmo sendo essencialmente o mesmo carro. Revistas automotivas reconheceram seu valor e entregaram prêmios de melhor dirigibilidade, melhor custo-benefício e melhor sedã médio. Mas os clientes preferiam o Toyota Camry ou o Honda Accord, carros que eram objetivamente menos divertidos de dirigir, mas tinham mais prestígio. O 626 resistiu bravamente, geração após geração, brilhante e sem graça ao mesmo tempo, até que a Mazda finalmente lançou o Mazda 6, finalmente um carro que parecia tão dinâmico quanto dirigia. Mas os antigos 626S provam até hoje que uma ótima engenharia não precisa ser notada. Às vezes, os melhores carros são aqueles pelos quais todos passam sem perceber.
Número 7, o Pontiac G8. Em 2008, a marca Pontiac estava praticamente morta. Todo mundo sabia disso, a General Motors estava perdendo bilhões, enquanto a Pontiac vendia apenas carros familiares com novos emblemas e carros comuns, cheios de plástico. Então, de forma completamente inesperada, surgiu o G8, um sedã modesto com tração traseira que, à primeira vista, parecia um carro alugado, mas dirigia como um muscle car completo. Não fazia sentido, e era exatamente isso que o tornava brilhante. O G8 não era exatamente um Pontiac, mas um Holden Commodore australiano com um novo logotipo. Mas isso não importava, porque sob o capô da versão GT havia um V8 de 6 litros com 361 cavalos de potência, acoplado a uma robusta transmissão automática de 6 marchas que enviava a potência de forma limpa para as rodas traseiras. De 0 a 100 km por hora levava pouco mais de 5 segundos e meio, e o quarto de milha levava cerca de 13 segundos, velocidades que envergonhariam muitos carros esportivos. Mesmo assim, o carro parecia ser a opção padrão para a frota de uma empresa. Um ano depois, os engenheiros foram ainda mais longe e criaram o GXP. A mesma carroceria sóbria, mas agora com um motor V8 LS3 de 6,2 litros do Corvette, produzindo impressionantes 415 cavalos de potência e o mesmo torque. E o melhor de tudo, estava disponível com câmbio manual de 6 marchas, uma verdadeira máquina de prazer ao dirigir, disfarçada de um sóbrio sedã de 4 portas. O chassi não era um muscle car bruto, mas sim precisamente ajustado, com suspensão traseira independente, distribuição de peso equilibrada e direção que transmitia todas as informações da estrada ao motorista. O G8 fazia curvas quase como um esportivo e ainda conseguia acelerar as rodas traseiras com conforto, acomodando 4 adultos dentro. Por dentro, permanecia simples e funcional, sem spoilers supérfluos, exibições chamativas ou truques baratos. Só quem olhasse de perto notaria os discos de freio maiores atrás das rodas ou as saídas de escape duplas. Nos Estados Unidos, foram vendidos pouco menos de 37 mil G8S, dos quais menos de 2 mil eram GXPS com transmissão manual. Então veio a crise financeira, a General Motors faliu e a Pontiac foi descontinuada em 2009. O G8 desapareceu com a marca, cedo demais para revelar sua verdadeira grandeza. Hoje, exemplares bem conservados são itens de colecionador muito procurados, especialmente as raras versões com transmissão manual. Os entusiastas estão finalmente percebendo o que a GM havia criado quase por acidente: um sedã esportivo de classe mundial que parecia um carro alugado, o carro-cama definitivo, o último modelo Pontiac de verdade e talvez o melhor carro que a marca já vendeu. Infelizmente, quase ninguém percebeu enquanto ele ainda estava disponível para compra novo. Em sexto lugar, o Volkswagen TDI. Para muitas pessoas, a palavra diesel foi sinônimo de caminhões barulhentos ou ônibus escolares barulhentos por décadas, barulhentos, fuliginosos, lentos. Mas, no final da década de 1990, a Volkswagen silenciosamente virou o mundo de cabeça para baixo ao introduzir o turbodiesel com injeção direta, ou TDI, para abreviar. De repente, carros compactos discretos foram transformados em carros de corrida de resistência de alto torque, capazes de percorrer centenas de quilômetros com um pequeno gole de combustível, e quase ninguém percebeu o quão revolucionário isso era. Vejamos o Jetta TDI de quinta geração. Por fora, um sedã completamente normal, com um design sóbrio, nada que chamasse a atenção. Mas sob o capô havia um motor turbodiesel de 1,9 litro, oficialmente avaliado em apenas 90 cavalos de potência. Parece fraco, não é? Mas o verdadeiro segredo estava no torque, 210 Nm logo acima da marcha lenta. Este carro ia de semáforo em semáforo como uma pequena locomotiva, consumindo apenas 4,7 litros por 100 km, números reais na estrada. A engenharia por trás do TDI era brilhante. A injeção direta significava que o combustível era injetado diretamente na câmara de combustão a uma pressão enorme de mais de 1.600 bar. Isso garantia a melhor atomização, combustão limpa e eficiência significativamente maior do que os sistemas a diesel mais antigos. O turbocompressor não era um simples acessório, mas um compressor de taxa variável que se adaptava à situação de carga, quase instantaneamente e com máxima eficiência, tecnologia até então familiar da Fórmula 1, em um carro que parecia o carro do colegial da casa ao lado. Ainda mais impressionante era a durabilidade. O bloco do motor era feito de aço forjado sólido, superdimensionado para sua potência. Muitos proprietários rodaram 500 mil quilômetros sem problemas, apenas com manutenção regular.
Os sistemas de injeção suportavam até mesmo combustíveis alternativos, de biodiesel a óleo vegetal, e os TDIs simplesmente continuavam funcionando. O gênio era como a Volkswagen empacotava tudo, nada de um carro ecológico futurista que proclamava em alto e bom som, herói ambiental, mas modelos completamente normais como Golf, Passat, Jetta ou Fusca. Ninguém suspeitava que era possível rodar 600 km com um tanque de combustível, no máximo, era perceptível porque era preciso ir ao posto com menos frequência. E a experiência de dirigir era viciante. O torque instantâneo disponível tornava o trânsito urbano tranquilo e as ultrapassagens na rodovia, tranquilas. O motor era muito mais silencioso do que os motores a diesel mais antigos, embora o ruído característico da marcha lenta permanecesse, um som que alguns proprietários adoravam, outros combatiam com isolamento acústico. Todos, no entanto, adoravam a economia de combustível. Viagens longas custam quase nada, e motoristas econômicos conseguiam até 5 litros por 100 km ou menos com um acelerador suave. Então veio o escândalo do diesel em 2015, a VW foi pega fraudando testes de emissões. Processos judiciais, recompras, o fim dos carros a diesel nos Estados Unidos. Mas a verdade é, a tecnologia em si era ótima. O problema estava no controle de emissões, não na engenharia. Esses motores funcionavam para sempre, consumiam pouquíssimo combustível e provavam que um carro discreto podia esconder uma revolução silenciosa. Em quinto lugar, o Ford Taurus Show. No final da década de 1980, a Ford construiu sedãs familiares sóbrios que dirigiam como navios de cruzeiro e aceleravam como geleiras derretendo. O Taurus foi seu campeão de vendas, um design arredondado, tração dianteira, o carro por excelência para o subúrbio. Mas então alguém na Ford teve uma ideia brilhante, quase maluca, e se dessemos a esse carro sóbrio um motor de alta rotação desenvolvido pela Yamaha? Um motor que gira alegremente até 7.300 rotações por minuto e dá trabalho aos Mustangs. Assim nasceu o Taurus Show, uma obra-prima em camuflagem. O motor era a estrela indiscutível. Um V6 de 3 litros que não tinha quase nada em comum com o motor padrão do Taurus. A Yamaha o projetou praticamente do zero, cabeçotes de alumínio, comando de válvulas duplo no cabeçote, 4 válvulas por cilindro, tubos de admissão variáveis, tecnologia que nem mesmo carros exóticos caros ofereciam na época. 220 cavalos de potência a 6.200 rotações por minuto em 1989, em um sedã com tração dianteira para homens de família. Uma loucura. Mas o verdadeiro espetáculo só começava a 4.000 rotações por minuto. O motor rugia até a linha vermelha, a 7.300 rotações por minuto, e se você removesse o limitador de rotação, supostamente poderia acelerá-lo até 8.500 rotações por minuto. O som? Metálico, agudo, eletrizante, bem diferente dos motores V6 cansados que a Ford costumava usar. Um motor desses precisava de uma transmissão correspondente, então a Ford contratou a Mazda para construir um manual especial de 5 marchas. Automático? Nenhum. O Show era inquestionavelmente um carro para motoristas, com um pedal de embreagem potente, câmbio preciso e o desejo de realmente ser dirigido. As pessoas adoraram, e a Ford vendeu 15.000 unidades no primeiro ano, muito mais do que o planejado. O chassi também foi completamente redesenhado, molas mais rígidas, barras estabilizadoras mais fortes, buchas mais precisas. O Show era mais baixo, girava mais rápido e oferecia feedback real. A revista Car and Driver mediu 0,88 gramas no teste de deslizamento limitado, um valor que fazia carros esportivos com o dobro do seu preço parecerem insignificantes em comparação. E, no entanto, parecia quase um Taurus comum, alguns faróis de neblina, para-choques ligeiramente diferentes, saias laterais discretas. Se você não soubesse, não reconheceria nada. Dessa forma, você poderia surpreender Mustangs GTS em semáforos e deixar as crianças inocentemente na escola na manhã seguinte. A Ford continuou a fabricar o Show por 3 gerações, mais tarde até com um V8 e transmissão automática, mais conforto, mais recursos, mas a alma intransigente se perdeu. O primeiro modelo permaneceu especial, um motor esportivo de alta rotação em um sedã familiar sóbrio. Nada mais, nada menos. Provou que a Ford era capaz de construir um verdadeiro carro de alto desempenho, eles apenas o disfarçaram de Taurus. Hoje, um primeiro Show bem preservado com transmissão manual é uma raridade e muito procurado por colecionadores. Uma obra de engenharia engenhosa, embalada na mais modesta das formas, o carro dorminhoco definitivo, o Taurus que podia fazer tudo. Número 4, o Toyota Camry.
Parem de rir, estou falando sério. O Camry, sim, este Camry em particular, é um dos carros mais brilhantes de todos os tempos. Não porque seja empolgante ou quebre recordes, mas porque os engenheiros da Toyota criaram um veículo que redefiniu o que um carro pode ser. Eles transformaram o tédio em uma forma de arte, e essa arte era pura maestria da engenharia. Voltando a 1983, quando o Camry foi vendido pela primeira vez nos Estados Unidos. Naquela época, o Japão ainda não tinha provado que podia construir carros de alta qualidade. O Camry fez mais do que isso, superou a concorrência. A qualidade de construção fazia os modelos americanos parecerem ter sido parafusados por trabalhadores de verão desmotivados. Lacunas medidas com precisão de submicrômetros. Pintura que durava décadas. Interiores que não se desfaziam depois de 2 anos. Uma verdadeira revelação. Mas a verdadeira genialidade estava escondida. A Toyota não apenas construiu um carro confiável, ela aperfeiçoou cada componente. O motor de 4 cilindros e 2 litros produzia apenas 95 cavalos de potência, nada que acelerasse o coração, mas durava facilmente 500 mil quilômetros sem suar a camisa. A transmissão era igualmente superdimensionada. O sistema de arrefecimento tinha 50% mais capacidade do que o necessário. Tudo foi projetado para durar para sempre, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 1992, a Toyota seguiu o exemplo. A revista Car and Driver chamou o Camry de um dos melhores carros do mundo, não o melhor sedã, apenas o melhor carro no geral. A versão V6 acelerava a 100 km por hora em pouco mais de 7 segundos, mais rápido que um BMW 325i da época. O chassi era habilmente ajustado, o interior oferecia o silêncio de um Lexus, e tudo por milhares de euros a menos que a concorrência. Os concorrentes compravam Camrys para desmontá-los e descobrir como a Toyota os fazia funcionar. Mas a verdadeira genialidade residia na filosofia por trás disso. A Toyota entendia que a maioria das pessoas não buscava emoção, mas um carro que funcionasse todos os dias, desse partida sempre e os levasse para casa com segurança. Então, eles otimizaram precisamente para isso. Suspensão macia que absorvia buracos. Motores silenciosos que davam partida como novos, mesmo depois de anos. Controles que pareciam intuitivos. Perfeição pura e despretensiosa. A Toyota não perseguia números de desempenho, mas métricas de qualidade. Quantas vezes uma maçaneta pode ser puxada antes de quebrar? Quanto tempo o tecido do assento dura sob o sol escaldante do deserto? O que acontece se alguém nunca trocar o óleo? Tudo foi testado até a destruição, e depois reforçado. O resultado foi um carro que simplesmente não quebrou. Não é de se admirar que tenha se tornado o carro mais vendido da América por décadas. Milhões de motoristas estavam satisfeitos, mesmo que o carro parecesse sem graça, ele fazia exatamente o que foi construído para, todos os dias. A Toyota havia decifrado o código. Para a maioria das pessoas, sem graça não é uma falha, mas uma vantagem. O verdadeiro brilhantismo às vezes não é criar palpitações cardíacas, mas sim resolver o problema certo para sempre, e o Camry resolveu o problema de carros quebrados como poucos outros carros. Em terceiro lugar, o Honda Accord. Talvez nenhum outro carro na história tenha sido tão subestimado quanto este. Todos o conhecem como uma escolha sensata, o sóbrio sedã médio, o carro que você compra com a cabeça, não com o coração. Mas por trás dessa reputação existe algo notável. Por mais de 4 décadas, o Accord foi secretamente uma obra-prima técnica, um feito da engenharia, habilmente disfarçado de meio de transporte cotidiano. Vejamos os números. O Accord venceu a lista dos 10 mais vendidos da Car and Driver, impressionantes 38 vezes, mais do que qualquer outro carro. E isso apesar de esses jornalistas dirigirem de tudo, de Ferraris a Ford e Fiestas. Então, por que o Accord repetidamente? Porque os engenheiros da Honda são verdadeiros gênios que frequentemente praticam sua arte em segredo. Vejamos o modelo de 1990, visualmente uma caixa discreta sobre rodas. Mas aqui a Honda introduziu o sistema VTEC, comando de válvulas variável com controle eletrônico, não em um supercarro, mas em um sedã familiar. 2 perfis diferentes de comando de válvulas que mudam dependendo da rotação do motor, econômico no uso diário, potente quando necessário. Tecnologia revolucionária em um carro que parecia ter sido projetado por contadores. Mas a genialidade foi ainda mais além. A Honda aprimorou detalhes que outros fabricantes ignoraram. A sensibilidade das trocas de marcha nas versões manuais? Curtas e precisas, trocas de marcha precisas, melhor do que em alguns Porsches. A direção? Resposta real da estrada, não esponjosa, mas direta e ágil.
O chassi? Confortável, mas incrivelmente preciso. Os engenheiros da Honda percorreram milhões de quilômetros de teste, ajustando pequenas nuances, aprimorando, aperfeiçoando, tudo para um carro que a maioria das pessoas comprava por sua economia de combustível. E eles não ficaram parados. Cada nova geração melhorava, mais leve, mais rígida, mais sofisticada, muitas vezes com tecnologia que ninguém esperava nesta classe de veículos. Braços duplos em vez de simples amortecedores McPherson, subchassi de alumínio para economizar peso, aços de alta resistência para maior estabilidade. Investiu-se dinheiro em áreas que dificilmente qualquer cliente veria, simplesmente porque isso tornava o carro melhor. O modelo atual demonstra até onde essa filosofia se estende. Motores turboalimentados que combinam potência e eficiência, um chassi esportivo e seguro, tecnologias que competem com marcas premium, e tudo isso em um design elegante, mas não intrusivo. Acima de tudo, a Honda nunca sacrificou o fator diversão. Mesmo em 2025, o Accord ainda estava disponível com câmbio manual, embora quase todos os outros fabricantes tivessem desistido. Por quê? Porque, aparentemente, um engenheiro no Japão insistiu que havia pessoas por aí que queriam experimentar a troca de marchas por si mesmas. Esse tipo de pensamento torna o Accord tão brilhante. Ele respeita o motorista, mesmo que muitos proprietários não percebam isso conscientemente. O Accord prova que é possível construir um carro para todos sem torná-lo entediante. Basta desenvolver cada aspecto com paixão e precisão, especialmente aqueles que ninguém percebe à primeira vista. Em segundo lugar, o Volvo 240. Este carro é o exemplo perfeito do que acontece quando engenheiros ignoram qualquer preocupação com tendências de design. Veja só, uma caixa com outras caixas menores acopladas a ela. A aerodinâmica de um tijolo, a elegância de uma geladeira. E, no entanto, por trás desse formato angular, esconde-se um dos veículos mais engenhosos já construídos, tão solidamente construído que até um cofre parece frágil em comparação. Os desenvolvedores da Volvo não queriam apenas construir um carro seguro. Eles queriam criar um carro indestrutível. Para isso, eles se basearam em aço sueco especial, de alta resistência, durável, capaz de suportar impactos que teriam causado o colapso de outros carros. Mesmo naquela época, eles projetaram zonas de deformação que estavam décadas à frente de seu tempo. Enquanto outros fabricantes ainda pensavam em cintos de segurança, o 240 já salvava vidas. Sob o capô, havia um motor B23 de 4 cilindros em ferro fundido que produzia cerca de 14 cavalos de potência em um bom dia, inexpressivo no papel, mas construído para durar praticamente para sempre. Componentes internos forjados, um comando de válvulas acionado por engrenagens, um sistema de arrefecimento projetado para temperaturas árticas e passagens de óleo tão grandes que você quase poderia rastejar por elas. Muitos proprietários relatam quilometragens de mais de 800 mil quilômetros, e 1 milhão de quilômetros não é incomum, um exterminador do futuro sueco sobre 4 rodas. Mas a verdadeira genialidade residia na filosofia. A Volvo não se importava com tendências da moda ou superfícies brilhantes, mas unicamente com a funcionalidade. Cada peça tinha um propósito, assentos desenvolvidos por ortopedistas para tornar confortáveis até mesmo viagens longas. Um aquecedor que limpava vidros congelados em segundos e supostamente conseguia até torrar pão. Tração traseira, perfeitamente ajustado para as estradas nevadas da Suécia. Sem frescuras, sem ostentação, apenas engenharia intransigente. Assim, o 240 inadvertidamente se tornou um ícone cult, especialmente entre pessoas que priorizavam a substância em detrimento da aparência, professores, arquitetos, pensadores. Esses carros foram passados de geração em geração, continuaram funcionando, permaneceram ousados, permaneceram brilhantes. A Volvo vendeu mais de 2,8 milhões de unidades em 19 anos porque as pessoas perceberam que, chato, pode ser bonito se isso significar que o carro nunca desiste. E sua herança nas corridas o tornou lendário. A variante 240 Turbo dominou as corridas de carros de turismo, vencendo campeonatos contra oponentes supostamente superiores. Seu apelido? O tijolo voador. Outros carros quebraram ou quebraram em massa. O Volvo continuou incansavelmente, volta após volta, corrida após corrida. Hoje, o 240 tem uma base de fãs leais, é modificado, conduzido em pistas de corrida ou simplesmente usado diariamente. Comunidades online se dedicam a preservar essa lenda em movimento, e dificilmente há um fim à vista. Porque quando os engenheiros podem construir um carro sem concessões, sem truques de marketing e sem grupos de foco de design, às vezes o resultado é simplesmente uma caixa.
Uma caixa brilhante e indestrutível. O Volvo 240 mostra que, chato, às vezes significa que os engenheiros fizeram tudo certo. Número 1. A Chevrolet Astro Van. Espere, antes que você balance a cabeça, eu sei o que você está pensando. Um carro familiar sem graça, para começo de conversa. Mas é exatamente isso que torna a Astro Van uma obra-prima de genialidade discreta. Era desajeitada, sem graça e parecia um container de carga com janelas, e, ainda assim, era brilhante de um jeito que poucos outros veículos conseguiram igualar até hoje. Vamos começar com o óbvio: o Astro não era bonito. A frente parecia uma parede vertical, as proporções pareciam erradas, muito alto, muito estreito, como se alguém tivesse tentado desenhar uma van de memória e perdido completamente as dimensões. Mas cada uma daquelas linhas estranhas tinha um propósito. A carroceria alta e elegante cabia facilmente em garagens comuns, mas oferecia espaço interno suficiente para ficar em pé. A frente inclinada significava o máximo de espaço utilizável em um comprimento limitado. A posição elevada do assento proporcionava uma visão clara do tráfego. Os engenheiros da GM não queriam criar um carro premiado em design, eles queriam resolver problemas reais, e o fizeram de forma engenhosa. O coração do veículo era o chassi. Enquanto outras vans eram baseadas em plataformas de carros, o Astro apresentava tecnologia de caminhão de verdade. Um chassi tipo escada, tração traseira e, opcionalmente, até mesmo tração nas 4 rodas com marchas baixas, como um veículo off-road. Este carro não fingia ser capaz de fazer algo, ele realmente era capaz. Rebocar 2,5 toneladas, transportar 8 pessoas, uma motocicleta carregada, grandes pedaços de madeira ou até mesmo toda a sua casa, o Astro fazia tudo isso com facilidade. Sob o capô, funcionava um V6 de 4,3 litros, essencialmente um V8 de bloco pequeno simplificado, mais robusto do que quase qualquer outro motor. A transmissão e o eixo traseiro vinham direto da prateleira da picape e eram feitos para trabalho pesado. Essas vans duravam para sempre e faziam qualquer trabalho sem reclamar. A parte verdadeiramente engenhosa, no entanto, era o conceito. O Astro criou um segmento que ninguém jamais recuperou de verdade até hoje. Não uma van clássica, nem um carro familiar comum, algo entre os dois, uma verdadeira ferramenta para todos os fins. 2 lugares, 8 lugares, uma van de entregas, um carro familiar, um sedã de turismo de luxo ou um cavalo de batalha com tração nas 4 rodas, o Astro podia ser qualquer coisa que você precisasse. Suas portas traseiras tipo asa de gaivota tornavam o carregamento uma brincadeira de criança. Painéis de 1,2 metros por 2,4 metros ficavam planos no chão. Era possível rebocar trailers, barcos, caravanas ou carros de corrida de verdade. E a coisa durava para sempre. 300 mil quilômetros com carga pesada não eram incomuns, o motor permanecia sereno, a transmissão trocava de marchas incansavelmente. Claro, enferrujava em climas salgados, claro, o consumo de combustível era alto, mas ano após ano, quilômetro após quilômetro, ele fazia exatamente o que lhe era pedido. Em 2005, a GM descontinuou o Astro. As vendas caíram, os SUVs dominaram o mercado e as vans modernas pareciam muito mais modernas. Mas ninguém, desde então, lançou um veículo que pudesse fazer tudo o que o Astro fazia. As minivans de hoje mal rebocam alguma coisa, os SUVs não conseguem transportar 8 pessoas confortavelmente e as picapes não têm a verdadeira funcionalidade de um campervan. O Astro podia fazer tudo isso ao mesmo tempo, robusto, versátil, inquestionavelmente prático. É exatamente por isso que está em primeiro lugar, um monumento ao que acontece quando engenheiros têm total liberdade para resolver problemas sem se preocupar com moda ou estilo. Pura funcionalidade, tão habilmente executada que acabou tendo uma beleza própria. O Astro provou que veículos aparentemente sem graça às vezes são os mais engenhosos de todos, mais úteis, mais capazes e mais bem pensados do que qualquer carro empolgante que já foi.